Então, imagino que vocês estão vendo o Journal, que é o que eu uso para fazer as continhas, né? Como a gente falou lá no vídeo da aula 6, né? Então, nós falamos de representação de dados quantitativos. E aí eu falei para vocês que era importante fazer uma vez na vida, pelo menos, né? Um histograma, um box plot à mão. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Para começar a aula. Então aqui eu tenho uma aplicação, né? Com dados de temperatura observados em uma cidade. Esses dados eles já foram ordenados. Embora eles estejam em 3 colunas, são observações da mesma variável, temperatura, tá? E aí a gente vai construir à mão um histograma para esses dados aqui. Então a gente vai calcular a amplitude de classes, a gente vai definir um número de classes. Claro que esse exemplo ele é didático, né? Então vocês vão ver que tem uns números bonitinhos aqui para a gente construir o histograma. Nem sempre vai ser assim, né? Quando a gente tiver os dados reais, mas como um exemplo. Então, se vocês puderem fazer junto comigo, acho que é bem interessante para vocês, tá? Então, aqui, ó, estão as medições de temperatura, elas já estão ordenadas. Então, a menor medida é 11,4, a maior medida é 19,4, tá? Então, a gente começa aqui, para construir o histograma, o que a gente precisa? Então, a gente precisa do tamanho da amostra, que nesse caso aqui é 24, tá? Em cada coluna aqui eu tenho 8 observações, a gente tem 24 observações no total. Daí a gente vai precisar definir o número de classes. Que a gente chamou de K. Eu vou definir o número de classes de forma bem conveniente aqui, né? Que vai ser 8. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Então, a gente falou lá no vídeo que o número de classes usualmente está entre 5 e 10. Mas você pode definir de acordo com o refinamento que você quer, né? Das barrinhas lá do seu histograma, tá? Para calcular a amplitude de classe, a gente vai calcular primeiro a amplitude dos dados, que é 19,4 menos 11,4. Se vocês puderem ir fazendo à mão aí, também, né? Acho que é bastante importante para o aprendizado, tá? Então, a amplitude aqui é 8, tá? Então, por isso que eu falei que eu vou escolher um número de classes bem conveniente aqui, que é 8, tá? E aí, a gente tem a amplitude de classe, que é a amplitude dividido pelo número de classes, né? Então, a amplitude de classe aqui vai ficar bem legalzinha pra gente desenhar, né? Porque vai ficar 1. Então, fica um número bem redondinho aqui pra gente construir o nosso histograma, tá? Bom, então, o histograma a gente precisa calcular a tabela de frequências, tá? Então, vamos escrever aqui a tabela de frequências. Oi. Eu não lembro se você falou que queria gravar. Eu tô gravando com outro software. Deixa eu só. Até vou olhar aqui se tá gravando mesmo. Está gravando, tá? Então, eu tô gravando aqui pra resolução ficar melhor, porque a resolução dos vídeos gravados com Meet tá ficando muito ruim. Embora eu vi que tem um jeito de melhorar lá a resolução, mas ainda assim eu achei que não ficou tão bom. Então, eu vou tentar melhorar a qualidade desses vídeos gravando com OBS, tá? Bom, então é o seguinte. Para a tabela de frequências, a gente precisa definir as classes aqui. Aí a gente pode colocar as frequências, que vão ser as frequências absolutas, né? Que é o nosso FJ. Poderia colocar a frequência relativa, eu vou colocar a densidade, que é
FDJ, tá? Que nesse caso aqui vai ser igual a frequência, tá? Mas a gente poderia também colocar a frequência relativa e eu vou colocar a frequência acumulada para a gente construir depois o polígono de frequências acumuladas também, tá? Então aqui a gente vai construir uma tabela bem bonitinha, né? Do jeito que tem que ser. Então aqui eu vou colocar as classes. Então, para construir as classes, a gente precisa do intervalo, do limite superior e inferior do intervalo, né? E a gente viu lá no vídeo que a primeira classe, ela vai do mínimo dos dados, então de 11,4, fechado no 11,4, e aí a gente vai adicionar aqui a amplitude de classe, então ela vai até 12,4. Essa daqui é a primeira classe, tá? Depois, a segunda classe, ela vai de 12,4, fechado no 12,4, até 13,4. Depois, 13,4, fechado no 13,4, aberto no 14,4. Você vê que a gente definiu valores bem redondinhos, né? Com a amplitude de classe ali igual a 1. Assim, a gente pode construir facilmente essas classes aqui. 15,4, 15,4, até 16,4, 16,4, até 17,4, 17,4, até 18,4, 18,4, até 19,4, tá? Bom, aí a gente vai calcular as frequências. Então, quantas observações estão entre 11,4 e 12,4? Uma só. Então, a frequência absoluta, né, da primeiro intervalo de classe é 1. E do segundo, então, o número de observações que está entre 12,4 e 13,4, aberto no 13,4. Então, vai ser o 13 e o 13,2, duas, tá? E assim por diante. Então, eu vou colocar aqui, já pra gente não precisar ficar calculando todos eles, né? 1, 2, 2, 2. Aí vocês vão conferindo, tá? Se tiver alguma coisa errada, vocês vão me falando. 6, 5, 4 e 2, tá? Oi. Eu não entendi o que são esses números de classe. Tipo, como que você definiu isso? Então, você pode definir ao seu gosto, de acordo com o refinamento que você quer, né, dos retângulos lá no histograma, tá? Nesse caso aqui, para ficar com um número redondinho, eu peguei 8, mas alguém poderia falar, eu quero 5. Aí teria que fazer a conta da amplitude da classe, né, para obter depois as classes aqui. Então, como a amplitude é 8... né? Então, para dar um exemplo didático para vocês, eu defini o número de classes como 8, porque assim a amplitude da classe é 1, tá? Aí a gente coloca aqui, então, quais são os intervalos de classe que vão compor o meu histograma, tá? E a densidade, então a densidade FDJ, o FDJ, que é a densidade, ele é o FJ dividido por HJ. Só que geralmente, né, você pode definir os seus intervalos de classe como 1, ou então todos eles com o mesmo tamanho e você pode representar no gráfico direto as frequências absolutas, tá? Eu coloquei aqui, já que é uma aula sobre isso, então eu coloquei a densidade também, que nesse caso vai ser a própria frequência, tá? Muito boa pergunta fizeram aqui no chat se o 19,4 pertence. Pertence sim, muito obrigada, tá? Ele pertence porque senão ele vai ficar com uma classe só para ele e assim, a gente já viu que a gente pode definir de forma conveniente esses intervalos, tá? E eventualmente o primeiro ou o último intervalo de classe pode ter tamanhos ou construções diferentes, tá? Então, muito obrigado pela pergunta. Agora a gente vai calcular as densidades, então, né?
Ah, e inclusive essa pergunta foi importante porque a gente falou lá na aula teórica que todas as observações precisam pertencer a uma e somente uma classe. E nesse caso, o 19,4 não estava em nenhuma classe ainda, tá? Então, claro que ele tem que estar em alguma classe e essa classe vai ser a última, tá? Então, a densidade aqui no caso vai ser igual à frequência absoluta, por quê? Porque o intervalo de classe é 1 e é 1 para todo mundo, né? Então vai ser 1, 2, 2, 2, 6, 5, 4 e 2. Em alguma outra aplicação poderia eventualmente não ser igual, né? Se você tivesse amplitudes de classe diferentes, tá? E a frequência acumulada, então você vai colocar, você vai acumulando, né? Então aqui 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 7, 13, 18, 22 e 24. Tá? Então a frequência acumulada é F grande J, você vai acumulando as frequências absolutas aqui, que no caso são iguais à densidade, tá? E aí, com essa tabela, então, notem que a gente teve que fazer primeiro a tabela de frequências para depois fazer o gráfico do histograma, tá? Então, o histograma, o que, que a gente vai fazer? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a densidade, né? Aqui no eixo das ordenadas, então eu tenho a densidade. E aqui eu vou ter a temperatura. Só que a gente vai colocar por intervalos aqui, né, de classe. Eu vou fazer uma coisa que vocês vão achar em alguns gráficos, principalmente de livro, tá? Que é o seguinte, o meu eixo X, ele não vai começar em zero, porque senão o gráfico ele ficaria todo aqui para o cantinho, se a gente for fazer na escala, tá? Então, quando você quer representar sem colocar tudo absolutamente na escala, você faz isso daqui, quer dizer, aqui tem um espacinho que a gente está omitindo no nosso gráfico, tá? E aí eu vou começar aqui, então, de 11,4, 12,4, 13,4, 14,4. Claro que aqui é tudo do mesmo tamanho, né? Mas como a gente tá fazendo à mão, não fica todo mundo do mesmo tamanho. 17,4, 18,4 e 19. Esse ficou muito longe. 19,4, tá? Bom, então a primeira classe, agora aqui eu vou colocar as frequências. Como as frequências acumuladas elas vão até 6, desculpa, as frequências absolutas vão até 6, então eu vou aproveitar as próprias linhazinhas aqui do papel, né, entre aspas, para construir esse histograma. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não imaginei que fosse dar tão certinho. Então é o seguinte, o primeiro intervalo de classe, qual que é a frequência dele? É 1. Na verdade seria a densidade, né? Qual que é a densidade da primeira classe? É 1. Então aqui eu vou colocar a densidade da primeira classe, tá? Não vai ficar retinho, né? A densidade da primeira classe, da segunda classe é 2, da terceira classe é 3, depois eu vou construir os retângulozinhos, tá? Desculpa. Então, da primeira classe é 1 a densidade, da segunda é 2, da terceira é 2, da quarta é 2 também. Da quinta é 6. Então, da quinta tá aqui, em cima. Da sexta classe é 5. Depois é 4. Parece que eu pulei alguém, né?
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Primeira 11, segunda 2, 2, 2, 6, 5. Ah, tá. Foi no desenho mesmo. Deixa eu melhorar um pouquinho isso daqui. Então, aqui. Do 16 é 5. Do 17 é 4. E a última é 2, tá? Aí a gente vai, então, construir os retângulos, né? Usando esses pontos aqui, aí a gente vai ter, então, o histograma, tá? Notem que essas caixinhas, elas são unidas aqui, tá? Unidas, assim, elas são adjacentes, né? Tá uma do lado da outra, tá? Então, a gente une aqui. Se vocês tiverem régua, vocês vão fazer mais bonitinho, né? E aí, a gente tem, então, um histograma, né? Construído aqui à mão, tá? Então, esse daqui é o histograma. A gente pode colocar aqui embaixo, por exemplo, bom, eu não vou colocar número da figura aqui, poderia ter colocado figura 1, por exemplo, tá? Histograma, só um minutinho, histograma. E eu vou colocar o polígono de frequências. Então, eu vou colocar o polígono em azul. Só um minutinho que eu já vou falar com quem me perguntou alguma coisa aí, tá? Ó, no polígono de frequências, a gente coloca o ponto médio de cada intervalo de classe, tá? E aí a gente vai unir esses pontos. Então, aqui. Opa, vou ter que usar a reguinha aqui. Aqui eu vou desenhar, mas ele não vai aparecer, né? Muito. Tá? Então, em azul aqui está o polígono de frequências. Tá? Então, em azul aqui está o polígono de frequências para a temperatura. Pode perguntar agora. Essa densidade, você fala que é a densidade absoluta ou a relativa? A absoluta, né? É que a gente definiu a densidade de frequência como isso daqui, né? A frequência absoluta dividido pela amplitude Ficou igual, né? da classe. Isso, como a amplitude da classe aqui, do jeito que a gente construiu, ela tem amplitude de classe 1, então a frequência absoluta é igual à densidade, tá? Mas em algum outro exemplo poderia não ser, tá? Aí o que acontece? Vamos supor que a primeira classe fosse maiorzinha aqui, né? Aí a densidade você teria que dividir pela amplitude da classe, tá? Naquele caso. Claro que, assim, é sempre conveniente pra gente construir com amplitude de classe 1, né? Porque daí essa densidade aqui, ela é a própria frequência, nesse caso, né? Então, igual a frequência absoluta neste caso, tá? Em geral, a gente constrói com o mesmo tamanho, tá? Mas poderia não ser. E aí, se não fosse, aí você teria que considerar os tamanhos diferentes de amplitude de classe. Tudo bem? Tá? Então, vocês vão ver que eu coloquei uma lista 3 de exercícios lá no E-Disciplinas. E tem alguns exercícios para vocês fazerem à mão. Ah, eu preciso fazer todos à mão? Se você já aprendeu a fazer, não precisa ficar repetindo, tá? Embora tenha alguns lá que são para boxplot, outros são gráfico de pontos, né? Outro histograma. Mas assim, se você já assimilou bem, não tem tanta necessidade de você ficar repetindo 10 exercícios à mão,
tá? Se você quiser pegar algum que tenha amplitudes diferentes, aí tudo bem, aí você pode ver como que ficaria, tá? Ah, todo mundo sabe também tem exercício também. Tem na lista 3, eu coloquei uma lista 3 lá, tá? Bom, Velho, oi. então, uma coisa que eu tenho dúvida esses pontinhos em azul, eles são a média de cada intervalo de cada classe? Isso, o ponto médio de cada classe, Ok. tá E se bom? aqui no histograma é densidade, o Y? A princípio é a densidade, tá? Só que, por exemplo, você pode colocar as frequências relativas, você pode colocar as frequências. Depois a gente vai olhar no R, as opções que tem para você mudar lá o histograma, tá? Tá bom? Obrigada. Nada. Bom, tem mais um gráfico que a gente vai fazer à mão também, né, de representação de dados quantitativos. Então aqui foi o histograma. E a gente vai construir um box plot também, que é o gráfico de caixa, né? Também peguei assim valores interessantes aqui, digamos, né? Na verdade, o tamanho da amostra aqui é 10, né? Então vai ficar fácil da gente calcular os quartis aqui, tá? Então aqui eu vou começar com o tamanho da amostra. O N nesse caso aqui é 10, tá? Então digamos que você tem que esses dados aqui, eles são idades observadas em uma sala de aula e eles já estão ordenados, tá? Então eventualmente seus dados não vão estar ordenados ainda, você precisa ordenar, tá? O que a gente precisa para construir o box plot? Então a gente precisa dos quartis. Então vou colocar aqui quartis. Eu preciso do Q1, Q2 e Q3. O que mais que eu preciso? Eu vou precisar do intervalo interquartil. Então, na verdade é amplitude interquartil, tá? Então eu preciso da amplitude interquartil, que é a diferença dos dois quartis. Daí a gente vai precisar calcular os limites, né? Então, o que a gente vai chamar aqui de barreira interna inferior, barreira interna superior, barreira externa inferior, barreira externa superior. Depois eu vou explicar direitinho o que é, como que a gente calcula, tá? Então, vamos começar a calcular aqui os quartis. Então, o primeiro quartil, ele deixa 25% das observações abaixo dele, né? Então, aqui, como a gente tem 10, tá um número redondinho, né? O 16, ele deixa com ele 10% das observações menores ou iguais a ele. O 18 deixa 20% das observações menores ou iguais a ele. E o 20 já deixa 30% das observações menores ou iguais a ele, tá? Então, pra gente, o primeiro quartil vai ser a média aqui entre a segunda e a terceira observações. Então, vai ser 19, tá? A mediana, nesse caso aqui, então, a gente tem duas formas da gente calcular a mediana nesse caso, tá? A gente pode seguir a mesma lógica aqui, dizer que até a quinta observação eu tenho 50% menores ou iguais a ela, tá? Ou a gente poderia fazer a média entre a quinta e a sexta observações, que é bem conveniente aqui, a média dá a mesma coisa, né? Então, a mediana aqui, o segundo quartil, é 21, tá? E o terceiro quartil deixa 75% das observações abaixo dele, tá? Então, a gente tem aqui quinta, sexta, sétima, oitava. Vai ser a média entre a sétima e a oitava observações, então 24, tá? A amplitude interquartil, que vai ser o tamanho da nossa caixinha, vai ser a diferença então de Q3 e Q1, que nesse caso aqui dá 5, tá? Daí a barreira a gente vai calcular da seguinte forma: a barreira
interna inferior vai ser aquela que tá, então, Q1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartil. A barreira interna superior, a gente só falou dessa, tá? Já vou explicar para vocês que existem outras possibilidades aqui, né? Então, essa foi a que a gente falou lá na aula teórica, tá? Mas em alguns exemplos, pode se definir também a barreira externa inferior e barreira externa superior. Eu vou ter que desligar a câmera aqui do meu celular porque tá acabando a bateria. Não sei nem se eu consigo chegar no fim da aula, mas tudo bem. Boa pergunta. Fiz errado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra mim tá entre o 7 e o 8, né? Porque é 75% o terceiro quartil. Então seria 24 mesmo, tá? Então essa barreira interna inferior seria de pontos que estão a menos 3 vezes a amplitude interquartil do primeiro quartil. E a barreira externa superior seria os pontos que estão a mais de 3 amplitude interquartis do que 3. Tá? Com isso, a gente vai definir ali, né, quantos e quais são os outliers se a gente tiver, tá? Então, aqui tem que fazer essas continhas aqui, mas eu já tenho feitas, então eu já vou colocar direto, que é o seguinte, a barreira interna inferior dá 11,5. Aí depois vocês podem refazer essas contas, para ver se tá tudo certinho. 22,5. Barreira externa inferior dá 4. E a barreira externa superior dá 39, tá? Com isso, a gente vai construir, então, o nosso box plot. Então, eu vou puxar isso daqui um pouquinho para cá, porque eu quero fazer aqui do lado. Então, eu vou fazer o seguinte. Sibeli, Oi? rapidão. Você vai demonstrar por que é 3 e por que é 1,5 ali? Não, não vou, porque isso daqui é definido de forma arbitrária, tá? Em geral, o default é 1,5. E alguns autores usam o 3, tá? Mas aí fica a gosto do cliente, né? Eu Tá? sou curiosa pra saber por que esses números mesmo. Valeu. Tá joia. Professora, Sim? a barreira inferior. Peraí, calma aí. Interna superior. Eu já vou colocar isso aqui no gráfico para vocês enxergarem. Não, é que ela tá dando menor do que o Q3. Ah, então peraí que tá errado. Q3 mais 1,5. Vamos calcular então. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Meio, né? 1,5, né? 1,5 amplitude interquartil é 1,5 vezes 5, que é 7,5. Mais 24 dá 31,5. É isso, né? Obrigada. Então, essa daqui. Vamos recalcular todas, então, vai? Ok. A primeira tá certa. 31,5. Então, aqui, Q1 é 19, menos 7,5, 11,5. Essa a gente acabou de fazer. 3 vezes a amplitude interquartil dá 15. O Q1 menos o 15 dá 4, tá certo? E o Q3 mais 15 dá 39. Ah, então acho que tá certo, né? Só esse daqui mesmo que estava errado. Obrigado por terem me avisado. Depois eu preciso corrigir aqui. 31,5. Bom, então que pontos que a gente vai ter que colocar aqui no nosso eixo, né? Eu sei que vai aparecer um 40 ali, né? Porque eu preciso representar todos os dados no boxplot, então eu já sei que 40 vai ter que aparecer, tá? Além disso, então, a gente pode começar aqui
Vai aparecer o 4, né, que seria a barreira inferior. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui para mim tá o 20, aqui tá o 0. A gente vai começar a desenhar, então, o box plot, tá? Eu vou começar pela mediana, que é 21. Então, eu vou começar pela linha do meio aqui da caixinha, tá? O primeiro quartil é 19, então ele tá bem juntinho aqui, né? Deixa eu só ver se tá em escala isso daqui. Aqui tá o 10, né? Então, 19, tá aproximado, tá? O Q3 é 24, então aqui tá o 30, aqui tá 25, o Q3 seria aqui mais ou menos, tá? Então, a gente já tem a nossa caixinha desenhada, tá? Aqui estão 50% das observações dentro dessa caixinha, considerando esse eixo X, tá? Então, 50% das observações estão dentro dessa caixinha aqui. Bom, daí a gente precisa representar também o mínimo que não é outlier e o máximo que não é outlier. O mínimo é 16. Ele é outlier? Não sei, vamos procurar as barreiras aqui, né? Então, a barreira interna inferior é 11,5. Então, tá mais ou menos por aqui. A barreira externa inferior é 4. Então, ela tá mais ou menos aqui. A barreira interna superior é 31,5, tá mais ou menos aqui. E a barreira externa superior é 39, então ela tá mais ou menos aqui, tá? Então, esses pontos, essas guias, né, elas são só auxiliares, elas não precisam aparecer no gráfico, tá? Então, o mínimo que não é outlier, o 16 é o mínimo, ele é outlier, ele não ultrapassa nenhuma das barreiras, tá? Ele tá aqui. Então, a gente vai representar esse pontinho aqui, né, como o mínimo que não é outlier, que é o 16. Nossa. Tá? E o máximo que não é outlier? Bom, o máximo é o 40. Ele é outlier? Bom, ele ultrapassa aqui a barreira externa superior, né? Ele é um outlier, ele precisa aparecer como um pontinho. E o próximo ponto seria o 25, né? Então, a gente tem que representar aqui o máximo que não é outlier também, tá? Então, claro, né? A gente desenhou à mão, então pode não ter aqui a escala absolutamente exata, né? Mas essa é a cara do box plot que a gente fica, então, para esses dados aqui de idade, tá? Eu coloquei X aqui, mas eu vou colocar idade, tá? Eu acho que vai ficar melhor. Sim, pode falar. Essa linha, né, que fica aqui embaixo dele, ela bate no 11,5, né? Então, essa daqui é a barreira interna inferior, essa daqui é a barreira externa inferior, essa daqui é a barreira interna superior e essa daqui é a barreira externa superior, tá? Mesmo se a gente tivesse usado só a barreira interna superior e barreira interna inferior, o 40 seria outlier, tá? Porque ele tá a mais de 1,5 amplitude interquartis da caixa, ou amplitude interquartil da caixa, tá? Tá bom? Então, esse daqui é o nosso box plot para esses dados de idade, tá? Bom, então era isso que eu queria fazer. Tem mais alguma dúvida em relação a esses gráficos que a gente construiu à mão? Professor, eu perdi que essa representação em cima do box plot, esse traço que vai verticalmente para cima. Esse aqui? Eu não peguei essa parte da explicação. Tá joia. Então é o seguinte, esse ponto aqui é o máximo que não é outlier, que não é atípico, tá? E esse daqui é o mínimo que não é outlier, tá?
Então, se o máximo for outlier, como é esse exemplo aqui, aí você vai representar ele aqui em cima, tá? Separadinho dos demais. Aí você pode fazer com xizinho, com bolinha. E mesmo essas. Vou fazer de preto mesmo, né? E mesmo essas distâncias aqui, em alguns pacotes você consegue mudar, tá? Bom, o que a gente consegue observar o que a gente consegue observar no boxplot? Então a gente consegue observar a localização dos dados, né? Então aqui, ó, 50% das observações estão dentro da caixa, tá? Então vamos lá, ó, 50% das observações centrais, né? Quem são as 50% observações centrais? Então aqui essa e essa, né? Seriam essas daqui. Elas estão dentro da caixa, tá? Então, os 50% dados centrais estão dentro da caixa. O que mais que a gente consegue observar? A amplitude dos dados, que vai ser, no caso, o máximo, e aí pode ser o outlier ou não outlier, menos o mínimo. Além disso, você consegue observar o tamanho da caixa, é uma medida de dispersão, tá? Se você observar a distância entre a mediana e o primeiro quartil, e o terceiro quartil e a mediana, você consegue também ter uma ideia de assimetria. Nesse caso aqui, a gente tem uma assimetria à direita. Depois a gente pode fazer um histograma desses dados aqui para ver, mas não à mão, a gente vai fazer no R, tá? E aí a presença de outliers, né, de pontos atípicos. Então a gente consegue observar tudo isso no boxplot, tá? Professora, Oi. o outlier é só quando a observação cai fora da barreira externa? Não, quando cai fora da barreira interna também, tá? Só que daí, digamos, você tem diferentes níveis, né, de outlier, ou do quanto atípico que é aquela observação. Quando ele ultrapassa a barreira externa, ele é muito atípico, tá? E quando ele ultrapassa a barreira interna, ele é atípico, né? É outlier, tá? Pensem em alguns dados diferentes, assim. Então, por exemplo, pense em alguma basezinha de dados, pode testar com 10 observações, mas faça, por exemplo, as 5 primeiras se repetem e depois as outras têm algum padrão e aí vocês vão ver o resultado disso no boxplot. Claro, se não quiser fazer à mão, pode fazer usando software, né? Pode fazer usando R e tal, ou Python, né? O que vocês quiserem. Mas assim, pega... O que aconteceria se todas as observações fossem iguais? Como que seria o boxplot? Ele seria só uma linha, né? Como que seria esse caso que eu falei para vocês, que você tem as 5 primeiras observações são iguais e depois você tem pontos diferentes. Então, se em 10 observações, se as 5 primeiras são iguais, bom, vou colocar as 6 primeiras iguais, tá? Para não ter perigo de você calcular a mediana e ficar um pouquinho acima. Mas se as 6 primeiras são iguais, depois você tem 4 diferentes, então vai coincidir o primeiro quartil com o segundo quartil, né? E também com o mínimo, então você não vai ter a representação, essa representação aqui não vai aparecer nesse caso, tá? E vice-versa, se você tiver também as 6 últimas observações iguais, tá? Então vamos supor que na sala de aula os 6 primeiros alunos tinham 21 anos. Nesse caso, o mínimo é 21, o primeiro quartil é 21, o segundo quartil, que é a mediana, é 21 também, tá? Então ele vai ficar um boxplot parecido com isso daqui, ó. Você vai ter o mínimo tá aqui, o primeiro quartil tá aqui e a mediana tá aqui, tá? Nossa, gente, é horrível desenhar com esse negocinho. Tá? E aí você vai representar depois o terceiro quartil e eventualmente vai ter um máximo aqui, pode ter um outlier, mas pode acontecer isso daqui, tá? Pode acontecer do primeiro coincidir com o segundo e coincidir com o mínimo e você não ter aqui aquele bigodinho, né?
que eu falei para vocês no vídeo, tá? Então pensem em diferentes possibilidades aí de box plots e aí façam as representações, tá? Então pensem em diferentes possibilidades nos dados e obtenham as representações. E também o contrário, né? Então olhando para um box plot, você consegue entender o que aconteceu, né? Nesse caso aqui, por exemplo, você poderia ter a mediana coincidindo com o terceiro quartil também, né? Então são muitas possibilidades. Eu esqueci de falar para vocês, no polígono de frequências, façam o gráfico da ogiva, que é a de frequências acumuladas. Já está calculado aqui, tá? Então façam também essa representação, pelo menos uma vez na vida, né? Ela vai ficar parecida com isso daqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ela vai ficar parecida com isso. E aí vamos pro R então, né? Pra gente fazer lá as representações. Tudo bem, pessoal? Sibeli, rapidão. Você tá me ouvindo? Sim, tô. Então, a largura do box plot, como que eu defino isso? Tipo, tem algum... Não tem, assim, também a gosto do freguês. Você pode desenhar o quão largo você quiser. Isso não tá sendo representado, tá? Só que tem outras representações, né? Então tem um jeito de, em vez de representar a caixa, você colocar densidade aqui, né? Que é aquele gráfico de violino. Então, eu não falei, né, com detalhes do gráfico de violino, mas nesse caso, ele ficaria uma coisa parecida com isso daqui, ó. Então, você tem aqui o pontinho menor, o pontinho maior, você tem o outlier, então você tem um outlier lá em cima, né? E aí você tem aqui a densidade, nesse caso aqui ele seria simétrico, né? Aliás, simétrico assim, em torno dessa reta que eu desenhei, né? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, tá? Você vê que ficou meio tortinho assim, mas também é uma representação de variáveis quantitativas, tá? Que às vezes aparece. Como que eu sei que é assimétrico assim? Porque a mediana ela tá mais próxima do primeiro quartil do que do terceiro, tá? Isso me diz que os dados têm essa assimetria aqui, tá? Então, é uma outra representação que não chama box plot, que chama gráfico de violino, tá? Mas faz a mesma função do box plot, tá? Mais alguma pergunta? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tava demorando um pouco pra copiar tudo, mas deu certo. Tá. Eu tô conseguindo desenhar. Tá. Depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF disso daqui e o vídeo também, tá? Ô, Sibeli, Oi. duas pessoas... A mesma ideia do box plot. Meu gráfico saiu feio, mas saiu, tudo bem. Tem um outro nome do box plot que é box and whisker, tá? Então, eu não vou fazer outros exemplos aqui, porque a gente vai fazer em R, mas é só você fazer a continha, tá? Então, digamos que você achou que o primeiro intervalo de classe ficou muito sozinho aqui, tá? Então, acho que a gente poderia pensar aqui numa adaptação, tá? Então, aqui, ó, vamos supor que você não quer que fique apenas um na frequência, embora eu acho que não faz sentido a gente juntar nesse caso aqui, porque justamente eu quero a cara aqui, né, dos dados. Mas vamos supor que a gente juntasse essas dois intervalos de classe aqui. Como que a gente ficaria, então? Vamos lá, Emanuel, você que perguntou, vamos lá. Como que ficaria nesse caso aqui a gente juntar essas duas primeiras classes? Você ficaria com 11,4 até 13,4, tá? Essa daqui tinha 2 de frequência absoluta, então esses dois vão passar para cima e a gente vai mudar a densidade, tá?
Então, agora não tem só um mais na primeira classe. Tem quantos? Tinha 2 na de baixo. Quanto que fica de frequência absoluta na primeira classe? 3, né? E a densidade agora, como que fica? Então, agora a densidade vai mudar. Por quê? Porque aqui tem tamanho, a amplitude dessa classe aqui, que seria o Hzinho de 1, é 2, tá? Então, como que ficaria a densidade nesse caso aqui? Ficaria 3 que é a frequência absoluta, dividido por 2, tá? Então, ficaria 1,5. Ah, desculpa, não fica não. Fica 3, obrigada por ter observado. A frequência acumulada aqui nesse caso fica 3, tá? Aí a gente vai então apagar, né, a parte que eu desenhei aqui das 2 primeiras classes, que elas vão ser uma única classe agora, só que a densidade aqui vai ser 1,5 e agora não vai mais ser igual a frequência ali, tá? Então, você ficaria com isso daqui, né? Esse ponto aqui seria 1,5. E nesse caso aqui já não é mais igual à frequência absoluta, porque tem uma classe que está maior, né? Então, nesse caso aqui, a gente está representando a própria densidade ali que a gente acabou de calcular, tá? E o polígono de frequência, então, ficaria no ponto médio aqui, tá? E ele se une com esse pontinho aqui, tá? Então, esse daqui seria um exemplo em que nem todas as amplitudes de classe são iguais, porque a amplitude da primeira classe é 2, a amplitude da segunda classe é 1, até a amplitude da sétima classe, agora a gente tem uma a menos, que é 1 também, tá? Então, agora, nesse caso, a densidade aqui é 1,5, não é nem 1 e nem 2 mais, tá? Tudo bem?